No início do século XX, um neurofisiologista mexicano chamado Jacobo Greenberg dedicou sua vida a estudar a relação entre a mente humana e a realidade. Suas pesquisas revelaram algo revolucionário. O cérebro não é um mero receptor passivo de informações, mas um criador ativo da experiência. Greenberg propôs que a consciência molda o mundo ao nosso redor através de padrões neurais internalizados, como se estivéssemos constantemente tecendo a realidade com fios invisíveis de pensamento. Paralelamente, décadas antes, o místico Neville Goddard já ensinava que a repetição de afirmações carregadas de emoção poderia reestruturar o que chamamos de mundo real. Para Goddard, a chave não estava no esforço físico, mas na capacidade de sentir uma verdade antes mesmo de vê-la. Ele comparava a mente humana a um solo fértil. O que plantamos nela com convicção inevitavelmente floresce. Há ainda um terceiro nome fundamental nessa discussão: Carl Jung, psiquiatra suíço que explorou o conceito de inconsciente coletivo. Jung acreditava que certos padrões mentais são compartilhados pela humanidade, formando arquétipos que influenciam nossa percepção. Seus estudos sugeriam que, ao modificar crenças profundas, podemos alterar não apenas nossa psique, mas a forma como interagimos com o todo. O que une essas três mentes brilhantes? A ideia de que a realidade é mais maleável do que imaginamos. Greenberg, com seu rigor científico, demonstrava que o cérebro constrói continuamente o que percebemos como externo. Goddard, com sua abordagem prática, mostrava como direcionar esse processo. Jung, por sua vez, revelava que muitos dos limites que enfrentamos são heranças culturais e simbólicas, não leis imutáveis. A técnica que emerge desses estudos é tão simples quanto poderosa. Repetir uma afirmação específica 100 vezes, com total envolvimento emocional. Não se trata de mera positividade, mas de uma reprogramação neural. Greenberg descobriu que padrões repetidos alteram fisicamente conexões cerebrais, enquanto Goddard ensinava que a emoção dá vida às palavras, transformando-as em sementes de realidade. Muitos questionam como frases ditas em voz alta poderiam ter tal efeito. A resposta está na neuroplasticidade. Cada repetição fortalece redes neurais específicas, fazendo com que o cérebro priorize aquela informação. Jung complementaria, explicando que, ao vencer resistências internas, quebramos arquétipos, limitantes herdados socialmente. O primeiro segredo está na consistência. 7 noites consecutivas de prática criam um ciclo completo de renovação mental. Não é sobre acreditar cegamente, mas sobre permitir que o cérebro assimile uma nova possibilidade como fato. Greenberg diria que estamos ajustando nossa sintonia com um campo informacional. Goddard que estamos assumindo nosso papel de criadores. Jung acrescentaria: estamos reescrevendo nossa mitologia pessoal. A ciência e o misticismo, aparentemente opostos, convergem em um ponto crucial: a relação entre pensamento e realidade. Jacobo Greenberg demonstrou em laboratório que o cérebro emite padrões elétricos específicos quando concentrado, como se estivesse sintonizando uma frequência particular do mundo. Neville Goddard, por sua vez, comparava essa sintonia a um rádio. Quanto mais clara a estação escolhida, sua afirmação, mais nítido se torna o sinal recebido. Nikola Tesla, inventor visionário do século XIX, já afirmava que o universo é um campo de vibrações. Para ele, tudo, incluindo pensamentos, ressoa em determinadas frequências. Quando repetimos uma frase com intensidade emocional, estamos, segundo essa visão, alterando nossa própria vibração. Greenberg complementaria: esse ajuste sutil permite que o cérebro detecte informações antes ignoradas, abrindo caminho para novas possibilidades. Mas por que exatamente 100 repetições? Estudos modernos sobre hábitos, como os do psicólogo William James, pioneiro no estudo da mente no século XX, mostram que a repetição contínua cria trilhas mentais. James comparava a mente a um rio. Quanto mais a água, pensamentos, corre por um caminho, mais profundo ele se torna.
100 não é um número arbitrário. É a quantidade mínima para que uma ideia comece a romper resistências internas e se torne familiar ao subconsciente. O papel da emoção nesse processo é vital. Carl Jung explicava que sentimentos intensos ativam o que chamou de complexos, núcleos psíquicos que influenciam comportamento e percepção. Ao repetir uma afirmação com convicção, você não está apenas falando, está carregando cada palavra com uma energia que penetra camadas profundas da psique. Neville Goddard resumia isso de maneira poética. A emoção é o combustível que faz a imaginação se tornar carne. Greenberg descobriu algo ainda mais fascinante. Durante estados de concentração profunda, o cérebro produz ondas θ, associadas à criatividade e à intuição. Essas ondas permitem que ideias antes bloqueadas pelo racional sejam assimiladas como verdades. Repetir 100 vezes não é um exercício de força de vontade, mas uma forma de acessar esse estado alterado, onde a mente aceita o novo sem resistência. Alguns céticos argumentam, se é tão simples, por que não funciona para todos? A resposta está na qualidade da repetição. Neville Goddard alertava que murmurar palavras sem sentir é como plantar sementes em solo árido. Jung diria que as crenças inconscientes, medos, dúvidas herdadas, podem sabotar o processo. Por isso, a técnica exige mais que disciplina. Requer coragem para confrontar partes de si mesmo que preferem a segurança do conhecido. Ao final da segunda noite, algo começa a mudar. Relatos de praticantes descrevem uma sensação de clareza, como se um véu tivesse sido retirado. Greenberg explicaria que o cérebro está se adaptando ao novo padrão. Goddard, que a semente da afirmação germinou. Tesla sorriria e diria: você está finalmente afinado com a frequência do que deseja atrair. O cérebro não distingue entre o que é real e o que é vividamente imaginado. Jacobo Greenberg descobriu que, ao repetir uma afirmação, os mesmos circuitos neurais são ativados como se a experiência estivesse de fato ocorrendo. Neville Goddard ia além. Não há diferença entre uma memória e uma imaginação vívida. Ambas são reais para a mente subconsciente. Isso explica por que atletas mentalmente ensaiam movimentos e obtêm ganhos físicos reais. A repetição mental altera a estrutura cerebral. Santiago Ramon y Cajal, pai da neurociência moderna, foi pioneiro ao mostrar que os neurônios se reorganizam com a experiência. Seus desenhos detalhados do século XIX revelaram o que Greenberg confirmaria décadas depois. Padrões de pensamento repetidos literalmente esculpem novas conexões. Cada "eu sou capaz" dito 100 vezes não é apenas uma frase. É um cinzel, moldando a arquitetura do seu cérebro. Mas como palavras abstratas se tornam fatos concretos? Neville Goddard ensinava que a imaginação aliada à emoção é a ponte. Quando você afirma "tenho abundância" com genuína convicção, seu cérebro começa a procurar evidências disso no mundo exterior. Carl Jung explicaria que isso ocorre porque o inconsciente projeta seus conteúdos na realidade. Um processo que chamou de sincronicidade, onde eventos externos espelham estados internos. Aqui reside um mecanismo esquecido. A linguagem molda a percepção. O psicólogo Lev Vygotsky, no início do século XX, demonstrou que o pensamento interno é estruturado pela fala. Ao verbalizar uma afirmação, você está reprogramando não apenas sua mente, mas sua relação com o mundo. Greenberg complementaria: a voz ativa áreas cerebrais ligadas à ação, como o córtex motor, preparando o corpo para agir de acordo com a nova crença. Porém, há um desafio. Jung alertava sobre a sombra, partes reprimidas da psique que resistem à mudança. Repetir "mereço sucesso" pode inicialmente despertar vozes internas de autossabotagem. Neville Goddard ensinava que essa resistência é sinal de que o velho padrão está sendo desafiado. A solução? Persistir até que a emoção da nova afirmação supere o medo arraigado. Greenberg estudou um fenômeno curioso. Após repetições intensas, voluntários relatavam percepções ampliadas,
cores mais vivas, sons mais nítidos. Isso ocorre porque o cérebro, ao adotar uma nova lente mental, filtra menos informações. Goddard diria que é a realidade se ajustando. Jung, que é o inconsciente liberando bloqueios. De qualquer forma, o resultado é o mesmo. O mundo parece se renovar diante dos olhos. Ao chegar à quinta noite de prática, muitos experienciam um ponto de inflexão. A afirmação deixa de ser um desejo e torna-se uma certeza silenciosa. Ramon e Cajal explicaria que as sinapses já se reorganizaram. Goddard, que a semente divina floresceu. Tesla talvez risse e dissesse: você finalmente entendeu que é tanto transmissor quanto receptor da realidade. A verdadeira transformação ocorre quando a técnica deixa de ser um exercício isolado e se integra à vida diária. Albert Einstein, em suas reflexões sobre ciência e espiritualidade, afirmava que a realidade é uma ilusão persistente. Essa frase ecoa o que Jacobo Greenberg e Neville Goddard propuseram. Ao adotar uma nova mentalidade, você não muda apenas a si mesmo, mas o tecido da realidade que o cerca. A prática das 100 repetições é o início, não o fim. É como aprender a nadar em águas calmas antes de enfrentar o oceano. B.F. Skinner, psicólogo pioneiro no estudo do comportamento, demonstrava que hábitos consolidados criam circuitos de reforço. Ao repetir sua afirmação por 7 noites, você está substituindo um padrão antigo por um novo. Skinner diria que cada repetição é um reforço positivo, que com o tempo torna a nova crença automática. Neville Goddard complementaria: quando isso acontece, a mente para de lutar e simplesmente aceita o novo estado como natural. Mas e os momentos de dúvida? Ivan Pavlov, fisiólogo russo conhecido por seus estudos sobre condicionamento, mostrou que respostas aprendidas podem ser desfeitas, mas exigem consistência. Se antigos medos surgirem após as 7 noites, Greenberg explicaria que são ecos de redes neurais anteriores, como sombras que persistem após a luz ser acesa. A solução é simples: retome a prática por mais um ciclo. Pavlov provou que até reflexos inconscientes podem ser reescritos com repetição suficiente. Carl Jung oferece uma perspectiva profunda. A transformação exige integração. Não basta repetir palavras, é preciso viver a nova crença. Se sua afirmação é "sou confiante", comece a agir como tal, mesmo que inicialmente pareça forçado. Jung chamava isso de processo de individuação, alinhar ações externas com verdades internas. Goddard concordaria: agir como se já fosse verdade é a alquimia final que solidifica a mudança. Max Planck, pai da teoria quântica, trouxe uma revelação crucial: a matéria é energia condensada. Se tudo vibra, incluindo pensamentos, então cada repetição é um ajuste na frequência pessoal. Greenberg diria que isso altera o campo informacional ao seu redor. Goddard, que você sintoniza uma nova realidade. Planck concluiria: você não está quebrando leis da física, está usando-as a seu favor. Agora, a escolha é prática. William James, um dos fundadores da psicologia moderna, ensinava que fé é a coragem de agir antes da evidência. As 7 noites de prática são um ato de fé científica, um experimento onde você é tanto pesquisador quanto sujeito. Não espere resultados extraordinários. Permita que eles surjam através de pequenos sinais, um insight inesperado, uma oportunidade que parece surgir do nada, uma sensação de clareza que antes faltava. Jacobo Greenberg desapareceu misteriosamente em 1994, mas seu legado persiste. A realidade não é uma prisão, é uma construção. Neville Goddard, Carl Jung e todos os mencionados aqui deixaram o mesmo recado: você não está preso ao que viveu até agora. 100 repetições não são um número mágico, são um convite a tomar as rédeas da própria mente. Comece hoje. Sua voz, suas palavras e sua convicção são as ferramentas mais poderosas que você possui. O universo, como um espelho paciente, aguarda para refletir o que você decidir ser.